Olá, eu sou a Flávia Assunção, apresento para vocês a minha pesquisa desenvolvida no doutorado, orientada pelo professor Rinaldo Guirro, que foi a investigação da sensibilidade bacteriana a antibióticos após a irradiação da luz de LED, conduzida por um estudo in vitro. O estudo dessas bactérias e das infecções geradas sobre a pele, ele é investigado porque é um preditor para uma série de situações nos pacientes hospitalizados que são sujeitos ao desenvolvimento de infecções. Normalmente, os pacientes que estão infectados, eles tendem a ter um prognóstico um pouco mais difícil, porque aumenta o seu tempo de internação, aumenta a quantidade de medicação e, consecutivamente, pode deixar o prognóstico do paciente um tanto quanto ruim. Então, o estudo de agentes que possam ter um controle, ou na prevenção ou na diminuição das infecções bacterianas, ele tem sido muito promissor. Outra situação que nós temos é o paciente, uma vez infectado, ele pode ter um atraso no seu processo de cicatrização de uma forma geral, né? A troca de curativos, um ambiente não estéril, o uso de materiais não estéreis, tudo isso pode contribuir para que esse paciente ele desenvolva infecções. A minha pesquisa ela foi direcionada a bactérias que colonizam mais frequentemente a pele, pacientes internados, em especial os pacientes queimados. Então, a pesquisa ela teve o objetivo de verificar, né, a terapia por LED, irradiando dois comprimentos de ondas diferentes, sendo o comprimento de onda no azul e no vermelho, em três fluências diferentes, nas três bactérias que mais colonizam a pele e o paciente queimado, que é a Staphylococcus aureus, a Pseudomonas aeruginosa e a Escherichia coli. E essas bactérias foram tanto coletadas de pacientes queimados, quanto bactérias do tipo ATCC, que são bactérias controladas geneticamente, que servem como padrão de qualidade dos laboratórios de microbiologia. Após a investigação dos efeitos do LED sobre essas culturas, foi verificado também se essa irradiação poderia alterar o perfil de sensibilidade dessas bactérias frente a alguns antibióticos, conforme a espécie verificada. Para a realização dessa pesquisa, nós desenvolvemos um dispositivo de LED. Esses LEDs eles foram testados no Laboratório de Fotobiofísica da Universidade de São Paulo, aqui em Ribeirão Preto, onde a pesquisa foi desenvolvida. Nessa sonda foi verificada todos os parâmetros físicos do LED, com relação à sua potência, com relação à conformação de comprimento de onda, e a verificação foi realizada também a 2 centímetros de distância. Por que dessa distância? A luz azul, ela gerou um calor importante e isso poderia contaminar, né, os nossos resultados em virtude do excesso de temperatura gerada. Então, o afastamento da luz diante da espécie bacteriana foi necessário para que não houvesse interferência da temperatura na amostra. Então, a potência foi verificada à distância exata a qual seria feita a irradiação, aqui com o equipamento ligado e a verificação do teste. Nessa sonda, nós conseguimos então detectar a densidade de potência e a potência dos LEDs, tanto no comprimento de onda azul quanto no comprimento de onda vermelho, o que é determinante para sabermos o tempo de irradiação para cada fluência que nós gostaríamos de investigar. No caso dos nossos grupos, então eu tive um grupo controle para todas as espécies bacterianas, tanto para os grupos irradiados somente com LED, quanto para os grupos irradiados mais associado ao antibiótico. Então foram testados todos os grupos nas 3 bactérias, foram testados os 2 comprimentos de ondas em 3 diferentes energias. E aqui ao lado, nesse quadro, é possível observar a densidade de energia, que é equivalente à energia total ao qual foi aplicada, para os 2 comprimentos de onda. Então, todos os grupos tiveram o seu controle, o seu grupo irradiado, e ainda mais um grupo com a associação do antibiótico, sendo todas essas análises realizadas tanto nas espécies ATCCs, que são aquelas espécies controladas geneticamente, quanto as bactérias que foram coletadas dos pacientes com queimaduras. As bactérias ATCCs, para a manipulação dela para pesquisa, elas primeiro são removidas do congelador, elas são armazenadas a menos 70 graus Celsius, e é realizado um crescimento dessa bactéria no meio de cultura, que nós utilizamos o agar-sangue,
que é o meio de cultura ideal para o crescimento de uma bactéria, o meio mais nutritivo para que a bactéria se torne viável. Para a coleta das bactérias dos pacientes queimados, foi realizado por meio de um suave estéreo. Esse suave ele foi realizado um esfregaço na região da queimadura, umedecido com soro fisiológico, e esse suave foi então transferido, esse material biológico, para um outro meio de cultura, que não foi o agar-sangue. Nós utilizamos o mannitol e o meio Maconkin, por quê? Do paciente queimado, primeiro eu precisava identificar as bactérias, para ver se elas eram pertinentes às bactérias envolvidas na pesquisa. Então, foram selecionados esses dois meios que crescem bactérias gram-positivas e gram-negativas, para que, num primeiro momento, as bactérias fossem identificadas. Sendo identificadas as bactérias envolvidas na pesquisa, esse material foi, então, eleito para o início da pesquisa. Depois que essa bactéria foi então identificada, crescida em um meio de cultura adequado, temperatura adequada, essa bactéria ela passou por essa análise nesse equipamento que chama DensiCheck para verificar a concentração de bactérias que tinha na minha solução salina. A concentração utilizada foi a de McFarland, que é padrão microbiológico, que fica dentro dessa concentração de 0,5 a 0,63. E uma vez identificando a concentração ideal de bactérias, essa solução ela foi diluída por 5 vezes. Essa diluição já foi testada no nosso laboratório por pesquisas anteriores e ela aconteceu para que posteriormente, a contagem das unidades formadoras de colônia fosse possível, sem comprometer, né, todo o conteúdo bacteriano que foi então manipulado. Durante a pesquisa, nós também realizamos todo o controle de temperatura pré e pós-radiação, como também o controle de pH pré e pós-irradiação. A irradiação aconteceu simultaneamente nos dois comprimentos de onda, respeitando o tempo pertinente a cada fluência aplicada, e cada dia uma espécie diferente. E após a irradiação, 100 microlitros dessa solução irradiada, ela foi semeada em um meio que se chama Miller-Hinton, que também é um meio viável para o crescimento bacteriano, e ela foi armazenada em estufa durante 24 horas por 37 graus, que também segue o padrão microbiológico para o crescimento bacteriano. Após essa bactéria ser armazenada na estufa durante esse período e nesta temperatura, era realizada então a contagem das unidades formadoras de colônia. Então, como é possível observar nessas placas, eu tenho aqui um grupo controle e os grupos irradiados. Então, todas essas colônias, elas são contadas manualmente, placa por placa, para que depois nós pudéssemos realizar a análise estatística. Para avaliação do perfil de sensibilidade dos antibióticos, nós realizamos dois métodos. O VITEC é um método quantitativo, que verifica o perfil de sensibilidade das bactérias. Então, segue o mesmo padrão de preparar as bactérias na mesma concentração de McFarland. Foi realizada a irradiação e, após a irradiação, uma quantidade já pré-determinada microbiologicamente, ela foi inserida em tubos de ensaio com cada cartão pertinente a cada fluência e a cada comprimento de onda. Esses cartões desse equipamento VITEC, ele é preenchido com todos os antibióticos referentes àquela bactéria. Após esses cartões serem inseridos no equipamento, ele também demora 24 horas para emitir um laudo. E nesse laudo, ele identifica, então, a bactéria, ele confirma que espécie ela é e a quais antibióticos ela está sensível ou ela está resistente. É um método computadorizado. Já no método qualitativo, nós utilizamos o disco de fusão. As bactérias seguiram exatamente o mesmo processo de crescimento e radiação, respeitando todos os grupos, fluências e comprimentos de onda. E para avaliação do disco de fusão, essas bactérias, elas são, então, semeadas em um meio de cultura Miller-Hinton também, e são fixados nesse meio os discos, são discos de papel, que são impregnados pelos antibióticos pertinentes àquela espécie. Esses discos, eles são alocados conforme o tamanho dessa placa, a sua quantidade, e armazenados também na estufa durante 24 horas, pela mesma temperatura de 37 graus. Após esse período, é possível realizar, então, a medida do halo de difusão.
E aqui nós conseguimos ter uma medida qualitativa de resistência ou de sensibilidade também do antibiótico. Na minha pesquisa, nós utilizamos essa medida com o paquímetro digital para verificação do halo. Após todas as análises e contagens, a análise estatística ela foi feita inicialmente de forma exploratória para verificação do teste de normalidade, a distribuição dos dados com o teste ANOVA e seus pós-testes de Tuck e Bonferroni, todos processados no software SPSS versão 17.0. Os meus resultados, nós encontramos algumas diferenças e variações com relação ao perfil de sensibilidade e resistência a alguns antibióticos. Nas espécies ATCC da Staphylococcus aureus, o antibiótico clindamicina e eritromicina, ele se tornou resistente para todos os grupos irradiados, porém sem alterações no disco de fusão. Já nessa mesma espécie, porém coletada do paciente com queimadura, a eritromicina apresentou também diferença, porém no disco de fusão, diminuindo seu halo de inibição, sem alterações no método Vitek. Quando nós temos essa diminuição do halo de inibição, indica que o antibiótico nessa bactéria, na verdade, ela estaria mais resistente àquele antibiótico. Outro resultado que nós encontramos ainda nessa espécie foi do segundo paciente, coletado Staphylococcus aureus, que ele teve mudanças com relação aos antibióticos vancomicina e gentamicina. Essas mudanças aconteceram no disco de fusão para os comprimentos de onda tanto azul quanto vermelho, porém em diferentes fluências, né, de 50 joules por centímetro quadrado no vermelho e no azul para vancomicina, e na gentamicina a 40 joules por centímetro quadrado no comprimento de onda do vermelho. Uma diminuição do halo também foi verificada, né, indicando maior resistência a esses dois antibióticos para essa espécie neste paciente. Outra mudança que nós observamos na Pseudomonas aeruginosa foi que, com o método Vitek e com o método disco de fusão, não encontramos alterações, porém, as alterações foram encontradas no paciente com queimaduras. As alterações foram encontradas no método qualitativo, onde para o antibiótico imipenem teve um aumento do halo de inibição, tanto no comprimento de onda azul quanto no comprimento de onda vermelho, mesmo que em diferentes fluências. E isso pode indicar, então, uma maior sensibilidade, poderia deixar essa bactéria mais sensível a este antibiótico. Para a bactéria Escherichia coli, nós não encontramos nenhum paciente com essa espécie, ela foi investigada somente na espécie ATCC e houve uma variação com relação à ampicilina, tanto para o comprimento de onda azul quanto para o vermelho, em todas as repetições. No entanto, essa variação, ela aconteceu para um perfil de sensível para intermediário, também em uma única repetição. Esses resultados não foram possíveis de ser reproduzidos no paciente, uma vez que não encontrei nenhum paciente com essa bactéria no momento da minha coleta. Com relação a esses antibióticos, os da família do imipenem e da piperaciclina, eles são beta-lactâmicos, utilizados amplamente nessas espécies bacterianas. O que pode responder é que a luz possa influenciar de alguma forma no metabolismo dessas bactérias, e aí, de certa forma, a bactéria desenvolver uma resistência a se defender da luz. Então, ainda são necessários, claramente, né, outros estudos para serem verificados. No entanto, são antibióticos amplamente utilizados e que precisam ser levados em consideração uma vez que o paciente estiver recebendo essa medicação e estiver sendo aplicado qualquer fonte de luz nesses comprimentos de onda, uma vez que isso possa estar interferindo no processo cicatricial. Com relação aos resultados do paciente que teve alteração na vancomicina, foi um resultado que chamou bastante atenção, porque a vancomicina também é um antibiótico muito utilizado justamente para a bactéria da espécie Staphylococcus, que é resistente à meticilina. Né? Então, são bactérias amplamente resistentes. E o paciente apresentar esta resistência restringe muito o que esse paciente pode tomar, então, para o seu controle da infecção. Então, nós encontramos nessa resistência maior a essa fluência de 40 joules por centímetro quadrado no comprimento de onda azul, mas as nossas análises ainda são limitadas a uma real afirmação, o que pode ter acontecido, se um dano na membrana ou se um dano metabólico dentro dessa bactéria. Então, fatores genéticos, como está escrito aqui para vocês, isso também deve ser levado em consideração, ou mesmo para esse paciente, medicações prévias que ele possa já ter utilizado a base de vancomicina.
Os outros estudos com relação a esses antibióticos, eles apontam, né, que rupturas na membrana dessas bactérias deixam elas mais suscetíveis a esses antibióticos. Então, isso também pode ter respondido o porquê de ter encontrado alterações também de aumentar o perfil de sensibilidade. Então, que a luz, ela pode sim gerar algum dano na membrana da bactéria, o que deixa ela mais permeável a esse antibiótico. E pode acontecer ainda desse paciente responder a esse antibiótico numa dosagem menor, o que pode gerar menos efeitos colaterais, pensando clinicamente no uso desses antibióticos para esses pacientes. Com relação às outras investigações da moxilina e da penicilina, né, que são muito utilizados para essas espécies bacterianas, eles não encontraram danos a essa membrana. Então, são estudos que sugerem as alterações metabólicas ou enzimáticas dentro dessas enzimas. Existem outros estudos que também falam que podem ser alteradas a questão da flexibilidade ou da maleabilidade da parede da membrana, como esse estudo de 2019, que fala que a membrana ela pode não ser rompida, mas ela pode ficar um tanto quanto mais permeável, mais flexível, né, deixando ela então mais suscetível à ação de alguns antibióticos. Com relação à inibição bacteriana, esse gráfico nos mostra a inibição nos dois comprimentos de onda, tanto no azul quanto no vermelho, para as espécies ATCC, nas 3 espécies investigadas. Porém, nós levamos em consideração melhores resultados no comprimento de onda azul comparados ao comprimento de onda vermelho, ok? Com relação à inibição das bactérias nos pacientes, as bactérias coletadas dos pacientes, nós encontramos menores valores de proliferação bacteriana, né, onde eu poderia dizer que a inibição foi maior, na espécie Staphylococcus do primeiro paciente, irradiados no comprimento de onda azul a uma fluência de 30. No segundo paciente desta mesma espécie, já respondeu também na luz azul, porém com uma fluência maior de 50, e o paciente de Pseudomonas aeruginosa respondeu também nesta mesma fluência azul, essa mesma fluência de 50 no comprimento de onda azul. Então, nós podemos discutir, né, que diferença entre os métodos de avaliação dessa sensibilidade, eles também apresentaram diferentes resultados, uma vez que são realizados de formas diferentes, no entanto, eles devem ser considerados para pesquisas futuras e possíveis investigações dessa mudança no perfil de sensibilidade. Com relação aos antibióticos que nós utilizamos, por mais que houvessem diferenças estatísticas entre o grupo controle e alguns grupos irradiados, elas não foram suficientes para afirmarmos, né, que houve uma mudança no perfil de sensibilidade, né, conforme a classificação da CLCI, que segue todo o controle microbiológico. Então, nós encontramos sim diferenças, porém, considerando o rigor microbiológico de controle dessas bactérias, eles não foram suficientes para dizer que houve realmente uma confirmação da mudança do perfil de sensibilidade. E essas mudanças aconteceram também um pouco mais nas bactérias do tipo ATCC, quando comparadas às dos pacientes. Conforme a literatura já descrevia, os nossos resultados também encontraram maiores inibições no comprimento de onda azul, porém não vamos descartar, né, a inibição que também foi encontrada no comprimento de onda vermelho. A luz azul é vasta a literatura que relata o seu aumento no estresse oxidativo e que isso geraria um dano a essas bactérias, o que favorece, então, a inibição do seu crescimento. Né? Então, como eu já comentei, não vamos negligenciar, né, os resultados também da luz vermelha, até porque a luz azul nem sempre é tão frequente, né, no uso do controle de infecções, e que a literatura também aponta densidade de energia um tanto quanto mais altas do que a que nós aplicamos nessa pesquisa. Então, que densidade de energias menores também são capazes de gerar inibição do crescimento.
Alguns estudos também apontam algumas outras possibilidades, né, com relação a esse dano na bactéria, que seria a sua alteração na respiração celular, um aumento, né, na concentração de água oxigenada dentro desse componente microbiano, as alterações da permeabilidade a algum determinado íon que a luz possa induzir a isso, né, o dano à sua parede, que pode acontecer, ou alguma organela na sua membrana, né, a mitocôndria, ela deve ser investigada, como também a liberação, né, de componentes do seu núcleo para o meio exterior. A pesquisa investigou também no controle de temperatura, que a temperatura maior foi no grupo a 32,8 graus Celsius. No entanto, há estudos que também observaram uma temperatura de 32, que também encontraram inibição bacteriana. Um outro estudo um aumento de temperatura muito pequeno, porém eles não relatam qual foi a potência aplicada, e a potência ela é direcional à quantidade de calor, né, que ela também pode gerar, da mesma forma que o comprimento de onda. No entanto, né, nós observamos que, por mais que essa temperatura ela tenha crescido, ela tenha aumentado, ela não foi além dos 37 graus que essas bactérias são armazenadas para o seu próprio crescimento, né? E considerando que na luz azul, no meu maior tempo de irradiação, sendo a luz azul a que maior produz calor, ela ficou irradiada durante 23 minutos e a temperatura máxima que ela atingiu foi de 32. Com relação às alterações de pH, nós não encontramos até o momento nenhuma pesquisa que tenha investigado também o pH nessas soluções bacterianas irradiadas à luz de LED, porém nós encontramos alterações, né, com aumento desse pH nas espécies gram-negativa e uma diminuição do pH nas espécies gram-positiva. Então, isso também pode ajudar a responder o porquê da inibição bacteriana. O pH ele pode ser alterado porque algum componente pode ter sido danificado, ou mesmo o conteúdo dessa bactéria extravasado, né, para o interior deste meio de cultura, deixando ele então mais ácido ou mais básico. E que aí algum mecanismo, né, metabólico de proteção dessa bactéria possa acontecer, né, e aí são necessárias maiores investigações, né, com relação ao seu perfil bioquímico, à questão genética e mesmo ao estresse oxidativo e análises microscópicas. Então, com essa pesquisa, nós concluímos que a luz, né, a luz de LED, por meio da fotobiomodulação, ela foi capaz de alterar em algumas condições o perfil de sensibilidade a antibióticos, né, como também alterar em algumas situações o halo de difusão nessas 3 espécies bacterianas que foram investigadas nos 2 comprimentos de ondas e diferentes fluências. Porém, né, afirmamos na nossa conclusão que o mais efetivo foi realmente o comprimento de onda azul. Eu agradeço a oportunidade e deixo aqui o meu e-mail para qualquer dúvida que eu possa esclarecer.